na verdade, você viveu o período da hiperinflação dos anos 80. Eu vivi o Você período. pegou... Eu nasci no meio da ditadura, né? É. Pra mim, o pior nem foi hiperinflação, não. Hiperinflação foi terrível e tal, não sei o quê. Mas eu vivi um negócio, uma época, cara, que era chamada reserva de mercado. Foi o pior momento da história do país. E sabe o que é o pior de tudo? Foi o único momento da história do Brasil onde a direita, a esquerda e os militares estavam juntos. Porque a direita, que é nacionalismo, pá, não sei o quê, a esquerda contra imperialismo, papapá, e os militares, que é Brasil e tal. O único momento da história em que os três estiveram juntos, reserva de mercado, cara. Eu falo pra galera, a gente via o tênis Nike, hoje ele pode ser caro, mas na minha época ele era impossível ter. Sim. Você não podia ter computador, entendeu? Computador eram só 2 ou 3 pessoas escolhidas pelo governo que podiam entrar com o computador, aí eles traziam. E eu já falei, cara, foi nessa época que foram criadas grandes marcas. Cobra. Gradiente, CCE. Meu amigo, cara, nossa, pelo amor de Deus, não é bom nem lembrar. Reserva de mercado, os analistas econômicos, eles falam que, no mínimo, a reserva de mercado atrasou o país uns 30 anos. No mínimo uns 30 anos. Sempre que isso vira lobby. Tanto que, perceba assim, a Fiesp, qual a função social da Fiesp? Num país que se desindustrializou. Eles ficaram trabalhando só com reserva de mercado. Mesmo a Anfávia, que trabalha com a parte de automóveis, todo o lobby que eles tiveram ao longo das últimas décadas foi em gerar reserva de mercado. E aí a indústria automobilística acabou. Exatamente. Olha como terminou. Então, o Marcos Lisboa, que era o grande advogado dessa questão da indústria nacional, das grandes montadoras e tudo mais, vamos proteger. Não, ele era o contrário. É o mercado automotivo. Não, o Lisboa ele era o advogado contra essa tese. Ele abriu o mercado lá pro Marcos Lisboa. Não, ele mudou. Ele foi um cara que mudou de lado. Lisboa? Marcos Lisboa. Que eu sei do Lisboa, ele sempre foi altamente contrário a qualquer tipo de protecionismo e intervenção. Tanto que ele é o maior inimigo da Zona Franca de Manaus, com razão. Sim, o Lisboa, ele é bem do... O Lisboa tem um vídeo famosíssimo em que ele vai num evento, acho que da Anfávia, que é essa federação, e aí eles, o que fazer no setor? Ele, cara, literalmente o que vocês não fizeram nos últimos anos. Se vocês tivessem direcionado esse lobby de vocês, em vez de ficar protegendo o setor, para ter reformas de competitividade. Isso aí. Porque no fim do dia, todos os assuntos que a gente vai abordar aqui vão bater nisso. Vamos ter uma indústria ligada, vamos dizer, aos subprodutos oriundos das terras raras. Pode falar com o Trump, pode falar com quem quiser. Se você não tiver uma reforma de competitividade, não dá pra ter uma empresa aqui. E se não dá pra ter empresa aqui, não vai rolar nada aqui. E este é o problema. Essas empresas, esse lobby, nunca foi a favor dessas reformas de competitividade. Ele só queria cuidar dos interesses mais mesquinhos do setor e o setor termina quebrado. É osso. Aí a única coisa, assim, o Collor foi terrível, obviamente, horrível e tal, mas uma coisa boa que ele fez foi abrir, né? Aí quando abriu lá, aí foi uma... Mas isso é terrível, cara, que aquele período ruim, viu? A hiperinflação era também, cara. Hiperinflação, eu lembro que eu ia no supermercado com a minha mãe, cara, ela recebia o salário, a gente ia imediatamente no mercado, enchia 4 carrinhos. Sabe o que aconteceu nessa época? Começou a ter... Olha só que coisa interessante, hein? As casas brasileiras começaram a ter uma coisa que nunca tinham antes: despensa. Sim, bem sabe, lembrado. Despensa? Pra você fazer estoque, pra lógico. você estocar a comida. E outra coisa, sabe o que começou a vender muito no Brasil? Que não tinha? Freezer. Porque você comprava carne e congelava a carne. Nossa, você lembrou. E lembra Então, do período que acabou a carne também? Isso, essa depois época. teve o período. Então aquele freezer horizontal assim, começou a vender no Brasil, foi nessa época, porque a gente tinha que ir no supermercado, comprar tudo, porque se você não comprasse naquele dia, no dia seguinte seu salário já não valia mais o que você tinha ganho. No outro dia, pior ainda. E assim ia indo. Então, cara, a gente emendava 4 carrinhos. Tinha um ganchinho no carrinho. Nossa, você tá lembrando... Pô, eu lembro que você tem quantos anos? Eu tenho 51. Bom. Eu era uma criancinha, mas eu lembrava de... Esse negócio de colocar o carrinho atrás do outro. A outra era chegar no mercado cedo antes de virem com as remarcadoras pra mudar o preço, pra você pegar o preço do dia anterior. É isso mesmo. Aí você, vou comprar com o preço do dia anterior. Sou fiscal do Sarney. Meu amigo. Sou fiscal do Sarney. E o remédio pra isso, pra muitos, foi um controle de preços, né? Tinha controle de preços depois pra tentar controlar essa questão da inflação. Aí o Brasil começou, né? O congelamento era uma tese que era muito falada, tal, não sei o quê. Até que os caras lá, 4 caras, né? Que agora eu não vou lembrar o nome deles, que eles se reuniram, os economistas lá, e montaram o que foi a base aí do tal do Plano Real, né? Depois de algum tempo e tal, porque viram que esse negócio de congelamento de preço não dava certo e tal. É uma história aí. Quem nunca ouviu essa história aí, eu acho que tem um podcast só de áudio no Spotify. Agora eu não sei se é do Estadão que fez, a FU, um desses caras aí que entrevistaram esses caras do Plano Real.
entendeu? Uhum. E é muito legal contar, eles contam essa história, porque eram teses econômicas, entendeu? O cara que criou como que chamava lá, cara? O RV? Né? Então, teve a URV, né? Que é o Fernando Henrique, que foi o cara ali, Sim. mas os economistas. Era a turma que da Casa tavam- das Garças, que era um grupo geral da PUC do Rio, que Isso. tinha o Gustavo Franco, acho que o Pércio Arida era da PUC Pércio do Rio. Arida. E tinha mais dois, tô esquecendo agora o nome deles, mas o mais famoso ficaram o Gustavo Franco e o Pércio Arida. O Pércio Arida criou, ele escreveu o famoso artigo Belíndia, que era uma É mistura verdade. de Brasil com Índia, que era um país que ele imaginava onde as coisas poderiam funcionar, lembra disso? Sim. Isso aí foi um período interessante da história do Brasil, E cara. foi uma revolução que esses caras fizeram. Foi. Uma revolução, Foi. assim. Mas estamos num preâmbulo grande aqui. Isso aí. Mas eu sou dessa época, por isso que eu quero. Mas você tá me trazendo agora um exemplo de como as coisas podem dar certo. Pode, deu certo. Te dou um exemplo, a gente resolveu hiperinflação, Resolveu a hiperinflação. que é um Exatamente. problema muito maior do que resolver quilombolas Sim. Não, isso aí com certeza. na base de cara, Alcântara. o negócio é que o Brasil, até uma pergunta aí, até já pra começar, né, como Pode que é essa começar. batida. Porque assim, né, o Brasil ele tem problemas de todos os níveis que a gente pensar, né? Econômico, social, de tudo que é jeito, né? Como que você pensa assim? Eu digo não, quando eu chegar lá eu vou fazer. Mas como que faz pra estruturar porque também tem uma coisa, cara, que eu acho que falta no Brasil muito. É um negócio chamado planejamento estratégico. Entendeu? Isso nós não temos, zero planejamento estratégico, entendeu? E a China? A China tem. A China só é. A China é planejamento estratégico e de longo prazo ainda, que é uma maravilha. Mas aí como que vocês pensam isso? Como que vocês estruturam? Porque, obviamente, tudo é meio que importante, né? Então, assim, como que vocês priorizam? Como que vocês estão pensando nessa toda essa... Porque é muito problema, cara. Tem problema na educação, tem problema na economia, tem problema na reforma tributária, reforma administrativa. Aí tem problema de riquezas, não só da terras raras, mas do próprio petróleo e tudo, entendeu? Energia. Então, como que vocês priorizam isso? Ou como que vocês tentam bolar esse planejamento aí? Ou seja, essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Porque, como é que eu coloco... A gente, quando estruturou o livro amarelo, a gente tentou tornar, vamos dizer, a série de pastas que um presidente teria, os ministérios, num todo coerente. As coisas têm que conversar entre si. Então, o seu planejamento para educação tem que ter a ver também com o seu planejamento sobre desenvolvimento econômico, novas tecnologias. Assim como a parte de segurança pública tem tudo a ver com habitação. A parte de desenvolvimento regional tem tudo a ver com reforma política. E para a gente conseguir estruturar, e hoje eu ir nas entrevistas e explicar, ok, nós temos um plano, demorou, e mesmo assim, eu faço lives diariamente, converso com pessoas que manjam dos assuntos que importam em termos de economia, e mesmo assim, você estruturar um todo coerente é muito difícil. E eu acho que hoje a gente tem um caminho. O caminho que eu digo é entender o que é, onde eu quero chegar e de onde eu tenho que começar. Onde eu tenho que chegar eu sempre olho assim, em perspectiva, daqui 30 anos, qual é o Brasil que eu quero ter? Eu quero um Brasil que seja, em 30 anos, uma das 5 nações mais importantes do mundo. Isso não significa ser um dos 5 PIBs maiores PIBs do mundo, tampouco significa ser uma das 5 nações com maiores forças armadas do mundo, mas uma das 5 nações mais relevantes do mundo, que pode sentar na mesa para discutir os temas que importam no mundo. E aí, se eu fizer partindo dessa premissa, daqui 30 anos, ser o top 5, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Eu acho que a discussão começa aí. E aí, quando a gente olha o tamanho do problema, a gente fala, ok, se por um lado há uns atalhos no caminho e elementos que ajudam a gente a acelerar e tirar o gap em algumas áreas, eu acho que a discussão sobre terras raras nos leva para isso, ela é um acelerador do nosso atraso, ela tira do nosso atraso e pode encaminhar a gente em algumas áreas. Por outros, a gente tem temas que são, assim, do século XIX. Especialmente a questão política a nossa política é uma política do século XIX mesmo, uma política patrimonialista pós-feudal, vamos colocar assim, é um coronelismo com características pré-modernas. Mas como eu estruturo isso? Primeiro você tem que entender, eu preciso criar um vínculo e um ato quase fundacional com o povo do país que eu vivo, com um tema que é central, que vai unir do rico ao pobre, da pessoa do norte ao sul, do branco ao negro. E esse tema é segurança pública. O tema é segurança pública. O assalto no Brasil, ele é muito democrático. Todo mundo já foi assaltado, de todas as classes sociais. Todo mundo viveu, vamos dizer, um ataque à sua propriedade ou à sua dignidade por conta da violência. E a pessoa que endereçar essa questão, ela abre um leque de opções de reconstrução de um país. E uma coisa puxa a outra. Então, eu não consigo resolver, por exemplo, os maiores problemas que envolvem IDH
no Brasil que estão nas cidades mais pobres do país e nas periferias se eu não tiver acesso a esses lugares. Então começa por isso. Eu tenho que retomar o território brasileiro. O ato de retomar vai me dar um resultado prático grande em termos de aplicação de políticas públicas nesses lugares. Mas ele também vai me dar um ato simbólico que ninguém está levando em consideração, de ser o primeiro presidente que olhou para esse problema e resolveu esse problema. Para andar com isso, por isso que esses temas são uma coisa muito complexa. Tem toda uma agenda de nova legislação para matéria penal, para matéria da lei de execuções penais e porque a gente chama hoje, na hora de enfrentar o crime organizado, de direito penal do inimigo, que é uma legislação própria para que você faça com que o membro de uma facção ele tenha um status jurídico especial, que é basicamente ele ter menos direitos, né? Diminui muito o direito de defesa dele e faça a pena para ele ser mais alta. A implementação disso também tem que envolver inteligência. Então eu preciso da Polícia Federal atuando junto com o AF, eu vou precisar, por exemplo, para não deixar a droga entrar pelo Mato Grosso do Sul, eu vou precisar da FAB atuando ali. Eu vou precisar de drone também, vou precisar de monitoramento. E assim que essa droga que entrou, ela vai passar para o Mato Grosso do Sul, ela vai passar para o interior de São Paulo, eu tenho que ter inteligência para pegar uma empresa em Americana que coloca cocaína dentro de um container de café, porque tem uma densidade similar e ela vai parar no porto sem ser detectada. Então eu tenho que pegar essas empresas no meio. Assim como eu tenho que pegar ali na Baixada Santista, tomar as favelas que estão na Baixada Santista, que o PCC usa como uma espécie de doca para montar o pacote que será exportado e retomar o Porto de Santos. Todas essas ações são ações integradas que o presidente da República tem que ter só para começar a endereçar o enfrentamento ao crime organizado. E isso vai me abrir uma série de possibilidades em termos de popularidade para, enquanto presidente da República, eu responder às outras reformas que vão precisar ser feitas já com uma legitimidade, que é um presidente que precisa entregar coisas, e entregar aí, para falar, vamos dizer, de maneira prática de uma outra área, a outra coisa mais premente, que é também urgente, que é uma reforma fiscal para ontem. Que é, as contas públicas no Brasil estão estourando, a relação dívida-PIB, ela tá subindo, a gente tá indo para uma questão de insolvência e incapacidade de renegociar as próprias dívidas, dado que essa relação dívida-PIB tá estourando, e alguém vai precisar fazer uma reforma fiscal focada em despesa colossal. Seremos nós a fazer isso. E quando eu falo aqui, eu deixo aqui, se irão sabatear os outros pré-candidatos a presidente, jogue um desafio para eles. Se eles falarem, eu tenho uma agenda fiscal também arrojada igual a do Renan tem, o Kim Kataguiri protocolou a PEC com essa reforma fiscal, ou seja, o projeto já está lá no Congresso Nacional. Pede para eles endossarem, coletar a assinatura pelos partidos deles, porque nós precisamos e essa PEC faz as desindexações, desvinculações, mexe com os privilégios, mexe também com renúncias fiscais zilhardárias que existem para inúmeros setores no Brasil. E aí a gente anda com a questão econômica que vai me permitir reduzir os juros. Reduzindo juros, eu também reduzo os gastos do governo, porque no fundo a rolagem da dívida é ligada a isso, e me permite ter espaço discricionário para investimento. Que aí eu posso discutir coisas legais com o Serjão, pro Serjão não querer pegar o avião e ir embora. Porque no fundo é isso. Um país que não tem capacidade de investir é um país que não tem capacidade de imaginar e sonhar coisas diferentes. Não adianta, que adianta falar, eu vou fazer foguete, tá? Tem dinheiro para fazer uma estrada ligando Alcântara com seus quilombolas a algum lugar? Não tem. Não tem dinheiro para nada. Não há. E o pouco que tem ainda é emenda de deputado que gasta com besteira, para colocar aqui. Então, essas duas coisas, segurança pública e uma reforma fiscal, vão me permitir ter um colchão de credibilidade e entrada de dólares no Brasil e uma calmaria do ponto de vista econômico, enquanto eu retomo uma dignidade para nós. Isso é base. Isso seria, vamos dizer, a base que eu preciso para começar. Você acha que seria o quê? Tipo, no planejamento de vocês é o quê? Os 2 primeiros anos? É o quê? Não, quanto tempo vocês? Não, a reforma fiscal eu preciso fazer antes de eu assumir, na transição. Entendi. Existe todo o presidente, ele passa uma PEC de transição. O Lula passou. Eu preciso passar a PEC que o Kim protocolou na transição. Entendi. Eu tenho que gastar capital político. Porque aí você já entra votando ela, é isso? Já entro com ela votada. Tá. Eu tenho que botar na transição. Então eu tenho que usar toda a credibilidade de uma vitória eleitoral para passar essa PEC fiscal. E aí, a curva, né, a expectativa de juros no Brasil ser decrescente, dinheiro entra e a gente começa a reverter a expectativa negativa na economia brasileira. E aí as pessoas começarem a imaginar, pô, dá pra ter investimento de longo prazo aqui. E ao mesmo tempo, aí eu iniciar meu enfrentamento ao crime organizado, que vai me gerar uma legitimidade e ao mesmo tempo uma retomada dessas áreas. Isso são a base, é a base de tudo. Aí eu preciso começar. Primeira derivada da área econômica. Eu preciso ter uma reforma de competitividade. E o que é reforma de competitividade? Eu faço um primeiro ano. Eu tenho que passar uma agenda que facilite contratação, demissão, abertura e fechamento de empresas. Eu preciso endereçar os investimentos em infraestrutura, estradas de rodagens, ferrovias e energia, para começar a ter complexos econômicos mais funcionais no Brasil. Eu preciso ter marcos regulatórios, por exemplo, ligados à cobrança de dívida no Brasil, que você cobrar uma dívida no Brasil é um caos. Um banco te emprestar um dinheiro
e você coloca uma garantia, uma máquina numa empresa, para cobrar a máquina e para o banco pegar a máquina em pagamento se você não pagar, são anos. Então o banco é mais fácil cobrar um spread bancário muito alto, porque ele sabe que a capacidade de cobrança dele é baixa. A gente tem que facilitar isso. Eu odeio o banco. Dito isso, eu entendo a lógica do banco saber que ele vai tomar um calote quase sempre. Então tem que facilitar. Dê uma garantia, seja fácil de executar. A gente tem que ter maior velocidade nesses processos. Tudo isso facilita fazer negócio. E tudo isso facilita com que um gringo venha para cá instalar uma fábrica, ou que um brasileiro tire o dinheiro dele da renda fixa, um empresário, e comece a investir em negócios aqui. Tudo isso somado à reforma fiscal que andou, vamos dizer, como eu posso colocar aqui, que permitiu que os juros ficassem mais baixos, dinheiro entrasse, não só dinheiro de especulação, como a gente tem com os juros. Só uma reforma fiscal, ela já ajuda também investimento externo no país, né? Óbvio. Porque aí reduz o problema do Brasil. O risco no longo prazo. Muita incerteza, né, cara? É muita lógico. incerteza que empresa que vai colocar uma grana aqui, vai colocar uma empresa aqui, uma incerteza, porque a gente tem incerteza em vários setores, tem incerteza trabalhista, né, que tem esse problema todo, tem incerteza política, né, e tem incerteza fiscal também, né, que isso aí as empresas não querem, né, elas fogem, né. Exato. E isto é, vamos dizer, isto é o que precisa ser feito.